Olá, meu nome é Laís Ferreira, eu sou estudante do oitavo período de Oceanografia e hoje eu vou apresentar a vocês o meu projeto de iniciação científica referente à avaliação da toxicidade combinada de nanobastões de óxido de zinco e fármaco de clofenaco sobre a microalga verde marinha Tetracelmis sp. Eu iniciei esse projeto em março de 2021 como PIBIC voluntária e fui orientada pela professora doutora Silvia Melegari. Antes de tudo, é importante entender que os nanomateriais são amplamente produzidos e utilizados nas mais diversas áreas industriais. Além deles, um outro elemento que está totalmente dentro de nossas casas são os fármacos. E por lógica, a partir do momento em que existe uma ampla produção, por consequência, haverá um grande descarte no ambiente. E ao serem expostos à natureza, esses elementos podem sofrer uma série de efeitos individuais ou combinados. No entanto, a maioria dos relatórios de avaliação de risco e ecotoxicologia costumam avaliar apenas a toxicidade individual desses compostos. Por isso, a fim de entender profundamente as interações químicas que podem ocorrer entre essas substâncias e, assim, realizar análises referentes aos potenciais efeitos dentro da toxicidade de misturas, o nosso projeto teve como principal objetivo avaliar a toxicidade combinada do nanomaterial de óxido de zinco com o diclofenaco sobre a microalga marinha Tetracelmis sp. Tudo isso considerando que o óxido de zinco é um elemento extremamente versátil, utilizado na fabricação de cosméticos, tintas e borrachas, e o diclofenaco é um fármaco muito utilizado para ação anti-inflamatória e analgésica. Além disso, nós também buscamos levantar dados da literatura referente às características químicas e físicas dos elementos individuais, assim como modelos de análise para a avaliação dessa toxicidade combinada. Para isso, como o projeto é uma revisão bibliográfica, primeiro nós definimos alguns critérios de inclusão dos artigos, como idioma, palavras-chave, o organismo utilizado, forma de abordagem para avaliação, entre outros. Depois, realizamos a pesquisa bibliográfica em bases de dados online como PubMed, Elsevier, Scopus e etc. Realizamos a análise documental e revisão da literatura, coletamos os dados e os processamos de forma visual e compreensível. Para a revisão, nós utilizamos 67 artigos, cujo período temporal abrangido foi de 82 anos, sendo que 60% deles foram publicados a partir de 2010. Com esses dados, é possível fazer um paralelo com a escassez de artigos presentes dentro da área e o curto período de desenvolvimento que a toxicologia combinada possui. Fazer essa conexão tem sentido a partir do momento em que a preocupação com os efeitos combinados que os compostos poderiam ter surgiu apenas há algumas décadas. Com os dados, nós também conseguimos identificar os locais em que a pesquisa de toxicologia combinada é mais presente. No caso, dos 67 artigos, cerca de 45% deles foram produzidos na Europa, dos quais 44% apenas na Alemanha. Ao longo da pesquisa, foi um pouco complicado encontrar artigos que abordassem totalmente o assunto desse projeto, a toxicologia combinada de óxido de zinco com diclofenaco. Em geral, os artigos abordavam apenas os efeitos individuais de cada uma dessas substâncias, até mesmo sobre outros organismos ou outras circunstâncias ambientais. Apesar disso, nós construímos uma tabela que resume, em grande parte, todos esses dados que foram compilados. E após uma análise profunda, nós também conseguimos identificar alguns parâmetros já bem estabelecidos na toxicologia de misturas. E com isso, nós notamos que na avaliação de toxicidade são utilizados 3 conceitos principais. O de EC50, que refere-se à concentração do contaminante capaz de afetar mais de 50% da população, a NOEC, que é a concentração de efeito não observado, e a LOEG, que é a menor concentração de efeito observado. Quanto aos métodos estatísticos, o projeto já se encontra bastante direcionado a utilizar o modelo Mixtox, que entre seus benefícios encontra-se a facilidade com que os desvios de interação são identificados e a qualidade com que a toxicidade de misturas é caracterizada. A fim de auxiliar a compreensão sobre o assunto, nós construímos um esquema resumo que abordasse as principais interações e não interações entre os compostos quando expostos de forma livre no meio ambiente marinho, assim como seus principais métodos de avaliação.
Como conclusão, considerando os dados já apresentados e a escassez de artigos dentro da área, o projeto terá continuidade como TCC, no qual os dados serão constantemente atualizados e os experimentos serão realizados de forma a se adequarem com os padrões encontrados nessa revisão bibliográfica. Nós esperamos que com esses resultados, a pesquisa dentro da toxicologia combinada seja alavancada e assim novos modelos e investigações sejam aperfeiçoados, para que futuramente o monitoramento ambiental também tenha como grande ferramenta a avaliação toxicológica combinada entre os elementos. Essas foram algumas das referências que nós utilizamos na apresentação e no projeto. Por fim, gostaria de agradecer a todas as pessoas envolvidas no projeto, principalmente a minha orientadora, e vocês pela atenção. Deixo aqui os meus contatos, caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão com relação ao projeto. E mais uma vez, obrigada.